conhece, enfim, toda a gente conhece o nome de Colin Wood, e na ideia de história, de perceber o que é o facto histórico. O momento em que, este é o exemplo, o momento em que Júlio César atravessa o Rubicão, que facto é este? Como é que eu consigo identificar ali um facto histórico? O facto é ter atravessado ou a intenção com que atravessou é relevante? É aqui que se torna evidente a importância da reflexão sobre o que é a ação e o que é a ação como um ato intencional. E aí estará presente depois toda a discussão sobre a filosofia da ação. E isso conduz também, aqui a propósito e também já estamos aí para o método, que a propósito de depois da análise dos factos históricos, dos factos relativos ao direito, nós tenhamos, ou talvez faça sentido ter, a percepção de que aquilo que identificamos como um facto histórico é já uma certa leitura sobre o que aconteceu. E aí a contraposição entre factos brutos, o que está a acontecer aqui, como é que nós descrevemos o que está a acontecer aqui. Podemos descrever de várias maneiras, mas a partir do momento em que dizemos que isto é uma aula, estamos já a interpretar. Então, o facto é já, de certa forma, uma interpretação. A distinção entre o que acontece num certo momento, se quiserem, o que acontece fisicamente falando, num certo momento, espaço ou temporalmente determinado, isso será o facto bruto, o facto bruto que se integra num permanente contínuo da existência do universo, e depois o facto institucional, isto é, o facto bruto tal como ele é referido por nós. E aí pressupõe-se já uma interpretação. Um nome importante é o de Elizabeth Anscombe, e um texto sobre, agora não me recordo o título, mas sobre os factos brutos, talvez. O título em inglês, não me recordo nem em inglês, em português, quer dizer, ele não está traduzido, mas não me recordo agora do título. Anscombe é uma discípula de Wittgenstein, uma filósofa importantíssima da segunda metade do século XX e de nome próprio, não apenas por ser discípula e tradutora de Wittgenstein. É um nome que nos interessa particularmente, até porque muitas das discussões que temos hoje em teoria do direito têm a ver com a filosofia da linguagem, os atos performativos, as regras constitutivas e tudo o que é falar de eficácia jurídica ou atribuição de sentido a factos tem a ver com isto. Porque é que nós atribuímos a algo que aconteceu aqui este ou outro sentido? O que permitirá fazer a ponte entre a tradição da filosofia analítica e a tradição hermenêutica continental. Mas isso fica para depois, há uma referência muito breve, lá mais para a frente. Mas voltava aqui a este ponto, podemos saltá-lo. Então, o que temos? Discurso jurídico, práticas jurídicas. Se assim for, a aceitarmos isto, e portanto vejam como é importante, como a história do direito se transforma na história do ensino do direito, da prática judiciária, na história dos textos jurídicos, na história dos juristas. Todos esses momentos, se quiserem, individuais ou pessoais, em que alguém tem um discurso seu, tornam-se especialmente importantes. No fundo, também, afirmar isto é afirmar a infungibilidade dos juristas, de que há um momento autónomo de deliberação, de decisão, que é próprio ao momento deliberativo, que implica uma decisão. E essa decisão é aí, ou é nessa decisão, que vemos a singularidade de qualquer momento, é aí que está um feito histórico. O que nos permite, para terminar esta primeira referência à história do direito como factos, res gestae, permite fazer uma ponte com a questão do método, e é aqui o ponto 2.2.5, através da identificação das fontes. Se a história do direito, se o objeto da história do direito é o pensamento jurídico, o que é que pode ser a fonte para o conhecimento desse pensamento, ou a tentativa de conhecer esse pensamento? A resposta pode ser esta: tudo pode ser a fonte para o conhecimento desse pensamento. Ou seja, nós não estamos presos à partida a uma seleção de fontes. Isto é,
E se calhar aqui, para explicitar isto, tenho que ir buscar a tal ideia de direito ou de conceito de juridicidade para aqui. Porque eu preciso de um critério, ou seja, se eu ando à procura do pensamento jurídico, se qualquer fonte pode ser, eventualmente qualquer fonte pode ser útil, bom, mas eu tenho de perceber porque é que é útil. Então, agora não posso afastar mais a questão do direito ou a questão da juridicidade. Há aqui uma solução que é de adotarmos uma noção instrumental, suficientemente aberta para poder ser utilizada para diferentes experiências jurídicas. Isto é, se eu assumir que direito identificou sempre, mais um parênteses, e depois aqui ainda há a questão das palavras, que palavras aqui eram usadas há mais tempo, em diferentes experiências, mas enfim, vamos deixá-la agora de lado. Mas, se eu entender que o direito é tudo o que é vontade do poder, se eu parto disto, então, quando olho para o passado, ou para uma experiência mais ou menos distante, no tempo ou no espaço, eu só vou olhar para o que for visto como produto da vontade do poder. Se eu entender que o direito é aquilo que é visto como direito natural, como resultado de natureza ou da vontade de Deus, eu só vou olhar para isto e não vou olhar para o resto. Então é importante... Qual é o problema de fazer isto? O problema de fazer isto é olhar para o passado a partir do presente. E é evidente, e vamos ver isto a propósito do método, enfim, a palavra evidente deve ser ouvida com benevolência da vossa parte, mas é evidente, dizia, que talvez não haja uma capacidade, ou que o intérprete, o investigador, não tenha a capacidade de escapar do seu mundo. Ou seja, ao atribuir sentido a algo que vejo, que me é mais ou menos distante, inevitavelmente, eu vou recorrer a conhecimentos que tenho já. Mas o ponto, ou a questão, é, se quiserem, a fronteira, a linha que importa atravessar, é justamente a de saber se eu sou capaz de ir além das minhas circunstâncias. Sendo eu sempre as minhas circunstâncias, no fundo a questão é de saber se eu sou capaz de acrescentar algo mais às minhas circunstâncias. Ou se me mantenho na posição em que estava. Ora, se aquilo que eu quero é conhecer algo que eu não conheço, bom, eu não posso ficar preso à partida aos critérios que tenho já. Isso inevitavelmente tornar-me-á refém do que conheço já e dificilmente passarei para além do conhecimento que tinha. Leia-se. Saberei algo sobre o passado, saberei algo sobre formas de produção normativa através de atos de poder, mas o resto escapa-me. E aqueles que já estiveram no primeiro semestre, aulas de História e Direito, têm uma percepção, Direito Romano, têm uma percepção de uma pluralidade de fontes que depois deixou de ser relevante, que voltará eventualmente a ser relevante, enfim. De qualquer forma, eu preciso de uma noção qualquer que delimite o campo das minhas atuações. Essa noção talvez possa ser a noção de juridicidade. Tem a vantagem da palavra não indicar necessariamente uma coisa, mas uma qualidade. Talvez haja aí vantagens, porque se a questão é a da reificação, isto é, se um dos problemas ou uma das críticas que tem sido feita nos últimos 100 anos é esta tendência hipostasiante de afirmar que, da simples afirmação de uma palavra, deduzir ou inferir a existência da coisa mencionada com a palavra. Se, então, não queremos, alguns não querem ver ou não aceitam, pelo menos como ponto de partida, uma noção de direito como uma coisa real, fechada, conhecida, então eu preciso de algo mais do que isso. Talvez até recorrendo à filosofia da ação, a filosofia da mente também de algum modo, a noção de intenção, de qual é a minha preocupação ao fazer isto, porque é que eu estou a agir deste modo, a própria ideia da procura de um critério, aquilo que, por exemplo, o professor Castanheira Neves chama de intenção normativa. Talvez esta ideia nos possa ajudar. E possa ajudar-nos na medida em que aceitarmos também alguns elementos que sabemos já. Isto é, ainda antes de sermos mais ou menos historiadores do direito, de começarmos a estudar a história do direito, nós temos algum conhecimento do passado ou da experiência que nos é anterior, mais ou menos remota. E talvez seja possível identificar aí uma relação que foi perdurando
entre o uso da palavra direito ou jurídico ou palavras construídas a partir dessas duas, mas dizia eu, da associação entre o uso dessas palavras e um específico modo de ordenar a convivência humana. O direito ou o jurídico tem necessariamente, ou podemos retirar então a conclusão que tem a ver com a ordenação da convivência e, por outro lado, que nem toda a ordenação da convivência humana é vista como direito, ou foi sendo vista ao longo do tempo como direito. A partir de um momento, porém, e portanto esteve sempre muito associada a conteúdos materiais, aquilo a que nós podemos chamar princípios, valores, mas, parênteses, talvez tenhamos de ter o cuidado de pensar o que é que estamos a dizer ou o que é que pretendemos dizer ao usar a palavra valor, a palavra princípio. O que é, afinal, isso de um valor? O que é isso de um princípio? Por aí fora. Mas dizia eu, essa ideia de um conteúdo material necessário para se falar de uma ordenação da convivência humana tida por jurídica, a partir do momento em que deixou de estar presente a palavra, conduziu a que se falasse de direito justo ou de direito injusto. O que talvez permita concluir, através de uma análise sociológica, talvez se pudesse chegar a essa conclusão, que o uso da palavra direito até um certo momento esteve sempre associado à ideia de justiça, ou de equidade, ou de correspondência, ou de equilíbrio, e a partir do momento em que deixou de estar, isto é, quando começou a ser utilizada a palavra direito ou jurídico para caracterizar soluções que não eram vistas como equitativas, equilibradas, justas, conformes à natureza do homem, qualquer coisa, leia-se, este qualquer coisa, entendam, o jargão a que, como juristas ou interessados pelo discurso jurídico, estamos habituados a encontrar, a dignidade da pessoa humana, a boa-fé, o princípio da confiança, enfim, por aí fora. A partir do momento em que deixou de estar presente, ou de outro modo, a partir do momento em que alguém começou a dizer que isto é direito, mesmo que não seja equitativo, justo, por aí fora, então começou a dizer-se, mas isso é um direito injusto. O que parece que há uma substituição da expressão direito pela expressão direito justo e do não direito pela expressão direito injusto. Isso indicia qualquer coisa. Seja como for, não é essa a reflexão que vos trago hoje. Aquilo que me interessa é aqui dizer isto. Como elemento instrumental para a historiografia jurídica, a noção que surge é procurar, em experiências outras que não a minha, procurar aquilo que é visto como a ordenação da convivência humana tida por legítima. O que é que faz com que algo legítimo, com que uma solução seja tida por legítima numa comunidade? Vejam que é uma noção a um tempo ampla, porque tudo o que for tido por legítimo será aceite para a história da experiência jurídica. E talvez faça sentido falar não de história da experiência jurídica, mas história das experiências jurídicas, sempre no plural. Mas, bom, já agora, não história das experiências jurídicas, mas histórias das experiências jurídicas, em função de quem é que está a fazer a história, quais são os seus critérios, os seus métodos e ainda o seu fim ou finalidade, que falaremos um pouco mais à frente. Mas a noção sendo um pouco ampla e algo formal, ela talvez pudesse ser vista por alguns como associada às contemporâneas teorias do discurso, as teorias processualistas da justiça, de um diálogo universal, de um diálogo, de um discurso prático, racional, na medida em que abre a porta para esta ideia da legitimidade que resulta de um juízo das pessoas envolvidas. E por isso a expressão, aquilo que é tido por legítimo numa comunidade, abre, fecha e, por outro lado, enraiza. Isto é, o que está em causa não é aquilo que eu ou cada um de vocês acha que é o direito, acha que é o fenómeno jurídico. Depois talvez possamos também, mais um parênteses, talvez possamos falar um bocadinho sobre isto do achar. Às vezes a palavra acho deve ser afastada, dizemos aos alunos não digam acho,
Podemos dizer aquilo em que acredito, aquilo que... Notem que depois é uma questão de acreditar, é uma questão de crenças. Talvez seja, mas deixamos isso para um pouco lá mais para a frente, se houver tempo para isso. Mas o que nos interessa é perceber como é que numa comunidade se entendia ser a ordenação, dever ser feita a ordenação. Portanto, esta noção é suficientemente instrumental, permite aquilo que formos encontrar, não estamos fechados a nada, mas dá-nos aqui algum critério. E é este o critério que fará com que uma fonte possa ou não ser útil, isto é, eu não vou escolher à partida as fontes que devo olhar e aquelas que posso descartar. Tudo o que eu encontrar, e eu utilizarei critérios, naturalmente, os critérios porque vejo referido em fontes, porque textos remetem para outros textos, o fenómeno da intertextualidade, que será também importante para a compreensão dos fenómenos e para a atividade hermenêutica, mas, no limite, desde uma receita, já que estamos agora num tempo em que está na moda, a gastronomia e tudo isso, desde uma receita a uma receita gastronómica, a receita de o que fazer para ficarmos com a saúde recuperada, enfim, qualquer texto, no limite, pode ser relevante. Porque qualquer texto, ainda que num primeiro momento e por si só, pareça, enfim, inócuo para a investigação, este texto, entretecido com outros, revela, ou de outro modo, permite a construção de uma narrativa, de um discurso fundamentado nesses próprios textos, nos diferentes mosaicos que vou juntando, uma imagem que o professor Rui de Albuquerque utiliza, não me recordo agora se a partir de Orestano ou não, mas, de todo modo, eu de diferentes mosaicos que não sei muito bem se pertencem ou não ao mesmo puzzle, mas é um puzzle que eu próprio construo, no fundo, diferentes historiadores construirão com as mesmas peças diferentes puzzles e farão mais ou menos sentido, para eles, para nós. Eu posso encontrar elementos em diferentes fontes. Por isso, à partida, estou disponível para tudo. Desde que encontre ali qualquer coisa. Agora, notem, passando para o método, a história do direito como indagação, portanto, agora sim, historiografia jurídica, e aqui também já vai implícita, e portanto eu também não vou gastar tempo com isso. Porque é que eu prefiro a expressão historiografia jurídica à expressão história do direito? Enfim, está aqui o ato, a prática discursiva, é isso que me importa salientar. Vamos então olhar para estas questões de método. Então, se o objeto da história do direito, se o objeto da historiografia jurídica, são ou é constituído pelas práticas discursivas, e agora juridicamente orientadas, este juridicamente orientadas tem a ver com a tal ideia de juridicidade que vos apresentei sumariamente. Se é isso que eu faço, se estudo práticas discursivas, então o que eu faço é interpretar textos. E percebo que o que está aqui em causa é a atividade, é um exercício hermenêutico. E salto já a este ponto, porque é desse ponto que falaremos depois num segundo momento da nossa aula. Enfim, a hermenêutica como atribuição de um sentido, a questão é de saber se o intérprete reconhece ou cria um sentido, e depois várias dificuldades associadas, isto é, como é que eu sei se o sentido que eu atribuo, como é que eu posso saber? Como é que é possível um discurso que assente na afirmação da validade ou invalidade da interpretação proposta? A correção ou falta da correção da descrição que eu faço do objeto que interpreto. Como é que isso é possível fazer isso ou não? E ainda nesta questão do método, a relevância da filosofia da história para a historiografia jurídica, as ideias de progresso, linearidades, continuidade, ruptura, enfim, a história, os factos de que falo, se os factos são isto, se a história do direito são os factos relativos à ordenação da convivência humana, a uma específica ordenação da convivência humana tida por legítima numa comunidade, então é possível eu falar de uma evolução, de uma linha, de um desenvolvimento mais ou menos linear. Há continuidade? Não há? Há continuidade do quê? Continuidade das palavras, das construções, das teorias, das soluções. Tudo isso está em causa. Enfim, o meu tema de investigação
ou tem sido agora, o conceito de direito subjetivo. A questão é de sabermos se o conceito de direito subjetivo que encontramos nas fontes, imagina que eu faço história do século XX, e ao longo do século XX eu vejo várias referências, vários usos da expressão direito subjetivo. Tem sempre o mesmo sentido? Há continuidade? Foi um avanço? Por exemplo, na doutrina portuguesa apresenta-se a teoria do direito subjetivo, é um tema que tem dado aso a uma discussão muito rica e aprofundada sobre a evolução do conceito, e se olharmos hoje para toda essa discussão que tem quase, ou mais, de 100 anos, então podemos falar de um progresso. Tínhamos uma noção algo confusa, menos conseguida, e a noção que temos hoje é uma noção mais conseguida, a noção de poder da vontade, cuja gênese vai muito para além da panectística. É uma noção pior do que é a noção de, aqui em Lisboa, permissão normativa específica de aproveitamento de um bem. Houve ruptura, houve continuidade, houve aproveitamento de elementos das teorias anteriores, por aí fora. Mas notem que eu me fiquei pelos últimos 100 anos, porque a história do uso da expressão entre nós tem 100 anos. Não tem muito mais do que isso. A expressão direito subjetivo. Antes falava-se só de direito. Então, mas estava a falar-se do mesmo? Por outro lado, portanto, vejam, o uso da mesma expressão implica sempre o mesmo significado ou não? O facto de, porque é que surgiu então uma nova expressão? Isso tem a ver com o quê? E tem a ver com a recepção de ideias de outras culturas jurídicas. Mas recebeu-se essa ideia tal qual era praticada nessas culturas jurídicas? Ou a recepção implica desfazamento, rupturas? Há aqui questões de método. Se eu não estiver atento para esta possibilidade, a possibilidade da ruptura, a ruptura nos campos semânticos das mesmas expressões, então eu posso fazer uma história da família desde hoje até à experiência romana, como se a família, se esse conceito, ou se há uma realidade por detrás desta família que perdura, por detrás desta expressão que perdura. Aquilo que vemos como, ou as construções que temos, mais ou menos conscientes e refletidas, da filosofia da história, acabam por influenciar também o nosso método. Mas isto aqui também apenas para ilustrar este aspecto. Finalmente, a questão do resultado da investigação, que também foi sendo aludido ao longo das considerações anteriores, portanto, se calhar eu vou saltar, mas enfim, vale a pena talvez ler o tópico do valor científico dos resultados das investigações histórico-jurídicas. A historiografia descobre ou produz a verdade, até que uma nova verdade seja afirmada, enfim. E daqui podemos fazer a ponto com um outro aspecto, que é o da utilidade dos estudos histórico-jurídicos. A utilidade dos estudos, e não apenas a questão da utilidade ou da finalidade, mas também o da utilização destes mesmos elementos. Isto é, porquê é que eu estudo História do Direito? Porquê é que eu faço historiografia jurídica e o que é que eu faço com os resultados que produzo? A história pode, naturalmente, ser utilizada. A história, como prática científica, qualquer discurso, a história como discurso, pode ser utilizada porque, como discurso que é, vai ser lido, vai ser ponderado e pode servir para fundamentar a adesão a esta ou aquela ideia, a refutação de uma ideia, pode legitimar as minhas opções. Toda a gente se recorda da ideia, ainda clássica, da história como mestra da vida, e de resto, na Antiguidade Clássica, com Heródoto, com Tucídides, nós encontramos a ideia de relatar factos que são exemplares, que devem ser relembrados. Bom, e devem ser relembrados porque permitem guiar-nos de algum modo. Ora, então, eu tenho, e agora aqui também...